Olha, o que foi defendido naquele seminário sobre políticas sociais, eu acho que é fundamental que isso seja conhecido por todos que fazem o PSDB e abraçado como causa. Que as políticas sociais, na verdade, elas são tão importantes quanto as políticas econômicas. A gente sabe que as políticas econômicas, se elas por si só não resolvem um problema social, se elas não tiverem um foco e a preocupação de chegar para todos. Por outro lado, as políticas econômicas também, as políticas sociais também, se elas não tiverem uma política econômica responsável, elas podem se tornar num simples clientelismo, né? O que também não interessa para o país. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. A política econômica tem que ser uma política responsável de desenvolvimento do país, mas, paralela a isso, é preciso que se chegue no pobre mais pobre. E se chegue através de políticas sociais responsáveis, que realmente chegue nos pequenos municípios do Brasil, né? Porque muitas vezes também não se leva em consideração essa diversidade regional que o Brasil tem. Então, nem sempre, por exemplo, uma política que pode ser exitosa em São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou Rio Grande do Sul, ela pode ser exitosa na Amazônia ou no Nordeste. Então, o que a gente questiona e o que a gente pretende, né, é que o nosso partido, o PSDB, tenha visto essa causa, olhe para essa causa como uma causa importante, que essas políticas que chegam em todas as comunidades e que levem em consideração a questão regional, a questão de gênero, a questão de raça, porque necessariamente uma política que é boa para um determinado segmento não é boa para outro determinado segmento. Então é preciso que a gente leve em consideração todas essas peculiaridades para pensar políticas eficientes. Um grande questionamento que se faz é por que políticas com viés de gênero, ou seja, por que políticas específicas para as mulheres? Na verdade, a gente sabe que culturalmente as mulheres e os homens têm necessidades muitas vezes diferentes. Então, por exemplo, a ausência de políticas sociais, elas afetam principalmente as mulheres. Então, se nós não temos no nosso país creches, escolas de tempo integral, se os postos de saúde não funcionam bem, quem é que falta trabalho, quem é que deixa às vezes de trabalhar? São as mulheres, porque elas não têm onde deixar os seus filhos e isso faz com que elas não tenham as mesmas oportunidades que os homens no seu trabalho. Então, daí a importância, por exemplo, diferente da política de creches, da política de escola de tempo integral, da política de postos de saúde que funcionem, porque são as mulheres que perdem o dia de trabalho, chegam lá, não são atendidas e voltam de novo, levando as crianças, levando os idosos. Cabe às mulheres fazer esse papel. E são elas que sofrem mais com essa ausência, né? Saneamento, nos lugares onde não tem saneamento, são as crianças que adoecem mais e quem fica com essas crianças doentes, sem ter onde levar, são as mulheres. Então, a gente vê que, na verdade, apesar de aparentemente as políticas parecerem que têm a mesma importância para homens e mulheres, não tem. Outro exemplo, no Nordeste, a falta d'água. Nos lugares onde não tem água, quem carrega a lata d'água na cabeça são as mulheres. E às vezes andam quilômetros com as crianças carregando lata d'água. E mesmo que tenha um homem em casa. Mas só que hoje a gente tem que levar em consideração, quando a gente pensa políticas, que 40% das famílias são chefiadas por mulheres. Então não adianta se pensar em políticas que não atenda essa grande maioria da população que, por conta dessas carências, por conta dessas deficiências, acabam se tornando o pobre mais pobre brasileiro. É por isso que a gente tem que focar nelas, porque elas têm essa peculiaridade. Isso é uma pesquisa que foi feita. O pobre mais pobre brasileiro tem uma cara. É uma mulher pobre, nordestina, rural, negra. Esse é o pobre mais pobre. Então, é natural que, quando a gente pensa em políticas, a gente leve em consideração, se quiser ter eficiência nas políticas, esse perfil. Eu acho que toda a sociedade se beneficia com políticas de gênero.
Porque se a gente tiver uma sociedade mais democrática e uma verdadeira democracia passa necessariamente, né, por uma igualdade entre homens e mulheres, toda a sociedade ela é mais feliz. Porque se você conseguir ter relações entre homens e mulheres que sejam baseadas no afeto, mas num afeto baseado no respeito mútuo, né, os próprios homens ficam mais felizes e as crianças também, porque vão ter casas mais harmoniosas. A gente sabe, por exemplo, que existem as estatísticas que mostram que as sociedades árabes não são felizes, porque aquela discriminação absurda que existe e aquela diferença e desigualdade entre homens e mulheres, também os homens não são felizes. Então eu acho isso, o exemplo mostra, a vida mostra pra gente, né, que os casais que conseguem ter os casais que conseguem respeitar mais essa igualdade e conseguem viver numa sociedade de uma maneira mais harmônica, né, eu acho que ambos são felizes. E a gente sabe que também, se você tiver políticas sociais mais eficientes, elas vão atender as mulheres, mas elas também vão atender crianças, idosos e os próprios homens, né? A gente vai ter políticas sociais eficientes, por exemplo, creche, escola em tempo integral interessa para todos. Você vai ter para a criança também é muito importante, porque uma criança que que tem esse ensino infantil, ela tem muito mais chance de acompanhar o ensino fundamental e o ensino médio, do que uma criança que não teve o ensino infantil. E aí você vai ter, por exemplo, menos evasão escolar. Então, e com isso você vai criar uma juventude, né, mais capaz de acompanhar toda a sua escolaridade, e aí sim, eu acho que é uma política social que é a mais eficiente de todas, é através da educação. Né? Porque, na verdade, por exemplo, quando foi pensado o Bolsa Família, o Bolsa Escola e depois o Bolsa Família, qual era a base disso? Era que as crianças fossem para a escola. E isso faz com que os próprios pais, precisando receber essa bolsa, eles cobrem das suas prefeituras, cobrem dos seus municípios, uma escola eficiente para que eles possam botar os seus filhos e possam receber a bolsa. Onde é que a coisa pegou aí? É que se criou, eu sou a favor da bolsa, né? Eu acho que é fundamental, porque ela é uma política que coloca as crianças na escola, que obriga os pais a levarem também no posto de saúde, mas também é uma política de desenvolvimento local, porque nenhuma política chegou no município como essa bolsa. Quer dizer, as pessoas que recebem, elas gastam no próprio município, então há um desenvolvimento melhor dos pequenos municípios brasileiros, mas onde que faltou ela ser eficiente? Na verdade, a educação não se tornou uma prioridade nacional. Né? Essa questão da pátria educadora, todos nós sabemos que é uma grande balela, que ela não existe. E, na verdade, eu acho que para a gente ter um desenvolvimento social realmente eficiente, a prioridade das prioridades tem que ser a questão da educação. Começando pela creche e indo até porque eu acho que aí vai ter todo o desenvolvimento melhor das nossas crianças. E, na verdade, a gente sabe que qualquer política que seja melhor para as mulheres, ela necessariamente e automaticamente ela melhora a sua condição de família. Né? Inclusive, existe um estudo, por exemplo, do BID, que diz que quando você capacita um homem, você está capacitando um homem, tudo bem, ótimo para ele. Né? Mas quando você capacita uma mulher e você melhora a sua condição intelectual, a sua condição social, você está beneficiando uma família e você está beneficiando a sociedade, porque ela tem essa peculiaridade de repassar mais todo tipo de conhecimento que ela recebe, melhorando a condição da sua família. Essa questão da violência, eu acho que é outro grande problema, né? E que também tem que ter políticas específicas, porque a violência doméstica ela tem características próprias, que são a violência sofrida pelas mulheres. É diferente, por exemplo, de uma briga de bar, né? Em que as pessoas são assassinadas e que os nossos meninos também estão morrendo, mas são características de violência diferentes. As mulheres geralmente morrem e sofrem algum tipo de violência com violência doméstica, praticada por pessoas com quem ela tem relações de afeto. Então é uma violência que tem que ser tratada de uma outra maneira. Né? Ela tem que ser repensada culturalmente,
porque, na verdade, muitos desses homens violentos, eles são cidadãos, tirando essa questão da violência, eles respeitam todas as demais, digamos assim, a legislação do país, mas eles são violentos porque ele vê a mulher como um objeto de posse. Então, é a minha mulher, e com essa mulher, que é a minha mulher, eu posso fazer o que eu quiser. Então, isso é uma postura patriarcal, né, que vem de muitos anos, mas que gera essa violência. E existe um estudo feito pelo Canadá que mostra o seguinte: a violência doméstica ela tem consequências muito graves. Então, eles fizeram um estudo com 2 cidades canadenses e 2 cidades brasileiras. Uma grande e uma pequena no Canadá, uma grande e uma pequena no Nordeste, no Brasil. Então, lá 2 cidades e aqui São Paulo e uma cidade do interior de Pernambuco. E o estudo mostra o seguinte: as consequências de uma família da violência doméstica elas são graves. Essa família ela fica muito mais propensa a doenças, tanto da mulher como dos filhos. As crianças têm péssimo acompanhamento escolar, não é? Elas têm muito mais depressão. Enfim, se tornam violentas as crianças, principalmente os meninos. Eles reproduzem essa violência paterna. Então, não se pode encarar essa questão da violência como uma questão menor. Ela tem consequências graves para a sociedade, né? Ela adoece a família. Hoje, inclusive, é visto como uma questão de saúde pública a violência doméstica, pelas consequências que ela tem em toda a família. Portanto, não é uma questão pequena. Agora, a Lei Maria da Penha ajudou, mas a gente tem que ter outras políticas, principalmente de conscientização nas escolas, do que é essa questão da violência de gênero, do que é a questão de gênero, de como se tem que se respeitar homens e mulheres da maneira igual, da liberdade que todos têm de fazer, né, e de seguir o seu caminho da maneira que quiser. E outra coisa, a questão dos abrigos é importantíssimo, porque a gente sabe, e também as estatísticas mostram, que, por exemplo, quando chega num certo grau de violência, essa mulher ela pode ser morta. E nesse momento ela tem que ser retirada de casa com seus filhos e levada para um abrigo. E essa política de abrigo no Brasil parou, não existe mais. Mas ela é necessária que se tenha ou abrigos para as mulheres, ou então que se tenha uma política que é até um pouco mais cara, mas é mais eficiente. Que se retire essa mulher de onde ela está, se faça um aluguel social no outro canto, para que esse homem violento não saiba onde está essa família. Porque senão ele vai atrás e ele termina matando, né? Então, todas essas são políticas sociais, as delegacias especializadas, que também é preciso que se capacite todas as delegacias nessa questão de violência doméstica e de gênero, para que as pessoas também atendam de uma maneira que não seja discriminatória. Porque o que acontece muitas vezes é que essas mulheres, quando elas chegam nas delegacias para prestar queixa, se esse pessoal que trabalha na delegacia ele não é capacitado nessa violência, elas são desrespeitadas quando chegam. Então, assim, se ela já sofreu violência 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, quando ela chega lá, mas o que você está fazendo aqui de novo? Como se ela chama de sem vergonha, né? Porque ela continua com aquele homem. Na verdade, essa violência, ela tem as suas peculiaridades. Por exemplo, essa pessoa que a agride é uma pessoa com quem ela tem relação de afeto. Então, não é fácil para ela cortar os vínculos com essa pessoa. E isso tem que ser olhada, tem que ser levado em consideração e com respeito por aquela pessoa. Ela é a vítima. Não se pode tratar ela como culpada por sofrer a violência, né? Então, isso tudo são políticas que a gente tem que levar em consideração, e é por isso que é importante ter políticas de gênero, que infelizmente agora isso cortaram, agora acabaram, né? Foi votado no Congresso Nacional acabar essa ótica de políticas de gênero. Não só diminuíram a secretaria, mas até aí tudo bem que se juntasse com outros ministérios. Eu acho que isso não foi o mais grave. O mais grave que aconteceu foi o nosso Congresso ter tirado essa questão de uma secretaria, ou seja lá o órgão que for a nível nacional, ter enfoque de gênero. Porque é importante que a gente que desmistifique esse termo gênero. O que é isso, afinal? É você olhar que homens e mulheres têm necessidades, têm peculiaridades, têm prioridades diferentes, nada mais é do que isso. Então, as políticas sociais têm que levar isso em consideração para serem eficientes. E se você não tiver um órgão com técnicos que estudem isso e que passem para os outros ministérios
para que eles façam políticas transversais, mas eles precisam ter um conteúdo técnico, estatísticas, e isso só quem vai fazer é se a gente tiver uma secretaria forte, com recurso, para estudar essas diferenças e levar para os outros ministérios as diferenças, para que eles possam fazer políticas transversais, eficientes, levando em consideração essas peculiaridades. Só a política de cotas a gente sabe que não resolve, né? Primeiro, porque não se cumpre a cota como deveria ser cumprida. Então, assim, não adianta preencher cota com mulheres laranja. Isso não é preencher cota, e é o que se faz. Não adianta preencher cota se você não repartir também o fundo partidário. Não subsidiar essas mulheres para que elas tenham realmente a possibilidade de se elegerem. Então, assim, o que é que acontece hoje? Na verdade, a gente ainda não tem a mesma possibilidade de chegar nas esferas de poder. E é por isso que a gente ainda tem tão poucas mulheres na esfera de poder. Além da questão doméstica, né, todos os estudos também mostram que as mulheres trabalham muito mais do que os homens, então elas têm muito menos tempo disponível para se dedicar a alguma coisa mais que não seja seu trabalho e seus filhos. Isso já preenche o tempo delas suficientemente. Além disso, a gente não dá as mesmas oportunidades, porque não se apoia essas mulheres quando elas entram na política, com raras exceções, uma ou outra, da mesma maneira que se apoiam os homens. Então, a cota por si só é um ponto de partida, mas ela tem que ser respeitada como uma cota real, em que se coloque mulheres que tenham possibilidade realmente de serem eleitas e também que se coloque recurso na mesma proporção que se coloca para os homens, para elas poderem ser eleitas. Hoje, nós temos, né, mais ou menos 12% só dos prefeitos do Brasil que são mulheres. E numa faixa de 13, alguma coisa que são vereadoras. O que é que nós estamos fazendo no nosso partido? Primeiro fizemos várias capacitações, ano passado, ano retrasado, para lideranças, preparando essas lideranças para que elas tenham vontade de se candidatar e para que elas cheguem na política entendendo o que é política, com uma bandeira de luta, para que elas cheguem bem, né, para uma eleição. E esse ano nós vamos fazer capacitações específicas para prefeitas. Temos inclusive data marcada, temos uma agora no início de abril, em São Paulo, que pega a região sul e sudeste, e temos uma em maio para a região norte, nordeste e centro-oeste. Então, essa capacitação vai ser uma capacitação presencial, em que nós vamos discutir com elas, inclusive, como é a melhor maneira dela fazer campanha, coisas práticas de uma campanha. Além disso, nós fizemos também uma cartilha que vamos distribuir para todo o Brasil, para candidatas a vereadoras e prefeitas. E vamos também ajudar os estados para que cada estado faça a sua capacitação para as candidatas a vereadoras, né? Então, com isso, nós queremos melhorar a possibilidade das mulheres se elegerem, né? Além disso, nós vamos cobrar do partido que realmente destine os 5% do fundo partidário para as nossas mulheres, né? Inclusive, estamos fazendo uma parceria com a OAB Nacional, para que a própria OAB faça essa fiscalização, não só do PSDB, mas de todos os partidos políticos, se os partidos estão cumprindo a lei, ou seja, se os partidos estão realmente destinando o fundo partidário, se eles estão cumprindo as cotas nas candidaturas, porque isso também é muito importante, né? Que os partidos comecem a se conscientizar, não só o nosso partido, mas todos os partidos, né, da importância da gente ter mulheres participando realmente da política. Existe um estudo da ONU que mostra que todos os países que têm uma participação maior das mulheres na política são exatamente aqueles que têm o melhor índice de desenvolvimento social, né, de IDH, em desenvolvimento humano. Então, isso comprova que você trazer o olhar feminino para dentro da política, que geralmente tem mais sensibilidade social, faz com que esse país tenha mais chance de fazer políticas, como eu disse antes, eficientes e que tenham um olhar levando em consideração as diferenças. Então, eu acho que daí a importância da gente ter mais mulheres participando da política. Todas as mulheres são boas, todas as mulheres têm sensibilidade? Não. Mas a gente precisa ter um grande número de mulheres, como tem um grande número de homens. E que tem homens também que são sensíveis, para a gente ter esse balanço.
E também, nos países em que você dá mais chance às mulheres, significa que esses países são mais igualitários, eles são mais democráticos. E, portanto, isso também é importante para a gente ter índice de desenvolvimento humano equilibrado. Eu acho que foi péssimo para a causa feminina o governo da Dilma. Por quê? Porque os homens não se generaliza quando um homem não é capaz, quando ele é um mau ministro, quando ele é um mau presidente. Se diz fulano de tal é ruim, fulano de tal foi um péssimo presidente, fulano de tal foi um péssimo ministro. No caso das mulheres, se generaliza. Por exemplo, a gente teve o exemplo da Zélia Cardoso de Mello na época do Collor, em que se dizia, tá vendo? Se botou uma mulher como ministra da Fazenda, deu nisso. Então, é a mesma coisa a Dilma. Eu acho que isso não constrói para a causa das mulheres ela ter sido uma péssima presidente. Né? Muito pelo contrário. Porque o que se vai dizer, tá vendo? Se deu chance a uma mulher e não deu certo. Quando, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Tivemos já ótimos presidentes da República, tivemos péssimos presidentes da República homens. E nem por isso se generaliza que, tá vendo? Não se pode botar um homem presidente da República. Então, eu acho que isso é que é importante. A gente não generalizar que ela ter tido mau desempenho significa que as mulheres têm mau desempenho na política.